Na Coreia do Sul, em 2023, um crime abalou profundamente a sociedade, tornando-se um dos casos mais comentados e assustadores dos últimos anos. Seu nome, Jung Yoo-jung. Uma jovem aparentemente comum, mas que por trás de um rosto tranquilo, escondia uma mente capaz de cometer um dos atos mais perturbadores já registrados no país. O que chamou a atenção de todos não foi apenas a brutalidade do assassinato, mas o motivo declarado pela própria criminosa: matar por curiosidade. A confissão deixou policiais, promotores e toda a população sem palavras. Jung Yoo-jung tinha 23 anos e vivia em Busan, uma das maiores cidades da Coreia do Sul. Sem um histórico criminal grave, não havia indícios prévios que apontassem para uma personalidade tão sombria. Mas ao investigar seu passado, detalhes começaram a emergir. Ela era descrita como uma jovem solitária, que passava longas horas trancada em casa navegando pela internet. Seus históricos de pesquisa mostraram um interesse incomum por crimes violentos, séries policiais e documentários de assassinatos reais. Essa obsessão com crimes não era apenas curiosidade passageira. Jung estudava minuciosamente casos de homicídios, métodos de desmembramento e formas de ocultar corpos. Tudo isso alimentava uma mente que silenciosamente parecia planejar algo terrível. Foi nesse contexto que ela conheceu sua futura vítima. A jovem assassinada era uma tutora particular, contratada para dar aulas de inglês. Ela jamais poderia imaginar que receberia em sua casa uma aluna que não buscava conhecimento, mas sim a oportunidade perfeita para realizar um crime macabro. No dia marcado para a aula, Jung Yoo-jung compareceu disfarçada. Vestiu-se como uma estudante comum, carregando materiais escolares para não levantar suspeitas. Mas entre seus pertences havia também uma faca afiada. Assim que a vítima abriu a porta, a criminosa foi recebida de forma cordial. A cena parecia comum: uma professora disposta a ensinar, uma aluna tímida e aparentemente inofensiva. Mas em questão de minutos, a atmosfera mudaria para sempre. Relatos da investigação apontam que, assim que teve a oportunidade, Jung atacou brutalmente a tutora. O choque da agressão foi tão repentino que a vítima não teve chance de pedir ajuda ou escapar. O crime foi cometido com uma frieza inacreditável. Depois de consumar o assassinato, Jung passou ao passo mais perturbador: desmembrar o corpo. Seguindo informações que havia consumido em séries e fóruns, ela utilizou facas de cozinha para cortar o corpo em várias partes. O ato foi feito de forma metódica, como se estivesse tentando replicar cenas que havia visto na ficção. Essa característica deixou claro para os investigadores que Jung não agiu em um momento de fúria ou impulso, mas sim com calma e planejamento. Após o desmembramento, a assassina colocou partes do corpo em sacolas e malas. O objetivo era se desfazer dos restos mortais sem deixar rastros que a ligassem ao crime. Ela então tentou se livrar dos sacos, descartando-os em áreas próximas de seu bairro. Mas sua inexperiência em ocultar provas seria justamente o que a entregaria. Câmeras de segurança flagraram Jung carregando as malas de forma suspeita. A polícia rapidamente conectou os desaparecimentos aos registros das câmeras, identificando sua figura e rastreando seus passos. Quando a vítima deixou de dar notícias, familiares acionaram as autoridades. As investigações começaram com intensidade, já que desaparecimentos de professoras eram extremamente raros no país. Logo, os agentes encontraram indícios claros do crime. No apartamento de Jung Yoo-jung, manchas de sangue e vestígios da vítima foram localizados, selando o destino da jovem criminosa. Diante das evidências, ela não conseguiu sustentar uma defesa de inocência. Pressionada, confessou os detalhes do crime, sem demonstrar arrependimento. O que mais chocou os investigadores foi a explicação para o ato. Jung afirmou que desde cedo tinha curiosidade em saber como seria matar alguém. Disse que leu histórias, estudou casos, mas queria experimentar pessoalmente. Essa declaração fria transformou o caso em manchete nacional. A sociedade sul-coreana ficou horrorizada, não apenas pelo assassinato, mas pelo fato de alguém tão jovem matar apenas para satisfazer uma curiosidade mórbida. A promotoria descreveu o crime como um dos mais cruéis da história recente da Coreia do Sul. Para eles, não se tratava apenas de homicídio, mas de um atentado contra a própria noção de humanidade. Durante os julgamentos iniciais, o perfil psicológico de Jung foi debatido. Especialistas afirmaram que ela apresentava traços de psicopatia e ausência total de empatia. Sua frieza durante os interrogatórios foi gravada. Em vários momentos, Jung respondia com indiferença, como se estivesse relatando um experimento científico. Enquanto isso, a família da vítima mergulhou em um sofrimento irreparável. A tutora era descrita como uma jovem dedicada, sonhadora, que buscava ajudar seus alunos a crescerem na vida.
A tragédia despertou debates em todo o país sobre a influência de conteúdos violentos na internet. Muitos se perguntaram se o consumo incessante de crimes reais teria incentivado Jung a cruzar o limite entre fantasia e realidade. Outros, porém, destacaram que milhares de pessoas assistem a séries policiais e consomem documentários de crimes sem jamais cometer algo parecido. O problema estaria talvez em sua mente já predisposta a uma atração mórbida pelo mal. O caso também revelou falhas na segurança educacional. A tutora havia aceitado dar aulas particulares sem imaginar que sua aluna era. A Coreia do Sul, conhecida por sua baixa taxa de homicídios, foi tomada pelo medo e pela indignação. O caso ganhou repercussão internacional, sendo noticiado em diversos países. Jornais e portais chamaram Jung Yo-jung de a assassina por curiosidade. O apelido passou a acompanhar todas as reportagens, tornando o caso inesquecível. Durante o processo judicial, a promotoria pediu a pena máxima, defendendo que Jung representava um risco contínuo para a sociedade. Seus advogados tentaram argumentar que ela sofria de transtornos mentais, mas os peritos concluíram que Jung tinha plena consciência do que fazia. O tribunal ouviu detalhadamente os relatos da polícia. Foram mostradas as buscas que Jung fazia na internet, incluindo termos como esconder um corpo e como esquartejar sem deixar rastros. Essas provas deixaram claro que o crime havia sido premeditado, calculado e estudado por semanas. Não havia dúvidas de sua intenção. As sessões do julgamento atraíram a atenção maciça da imprensa. Fotógrafos lotavam o tribunal em busca de imagens da jovem criminosa cujo rosto estampava manchetes diárias. Curiosamente, Jung mantinha sempre a mesma postura, olhar fixo, sem lágrimas, sem tremores. Sua ausência de emoção causava arrepios em todos os presentes. A promotoria fez questão de frisar que Jung não agiu sob influência de drogas ou álcool. Ela estava sóbria e consciente de cada passo. Na sentença, o juiz descreveu o crime como desumano e cruel. Disse que a motivação, por curiosidade, era ainda mais grave do que crimes cometidos por ganância ou vingança. O tribunal então a condenou à prisão perpétua, decisão que foi recebida com aplausos por parte da população. A condenação não encerrou os debates. Muitos continuaram a se perguntar: o que leva uma pessoa a matar por pura curiosidade? É um desvio psicológico ou uma falha social? Até hoje, o caso é discutido como um exemplo perturbador da imprevisibilidade humana. Uma jovem sem antecedentes se transformou em assassina em questão de minutos. O impacto foi tão forte que universidades de criminologia passaram a usar o caso como estudo. Ele ilustra a complexidade da mente criminosa e como a curiosidade pode se transformar em algo letal. A família da vítima, por outro lado, nunca encontrou consolo. Para eles, nenhuma pena será suficiente para reparar a dor de perder uma filha de forma tão cruel. Na Coreia do Sul, o nome de Jung Yo-jung tornou-se sinônimo de medo. Muitos evitam até mencionar sua história, como se fosse uma cicatriz aberta na memória coletiva. Mas, ao mesmo tempo, sua história serve de alerta. Mostra que o mal pode se esconder sob a aparência mais comum, e que nem sempre conseguimos perceber os sinais de perigo ao nosso redor. O caso também fez crescer discussões sobre saúde mental. Até que ponto a solidão, o isolamento e o consumo obsessivo de violência podem moldar a mente de alguém? Outros lembram que Jung não demonstrava sinais claros para quem convivia com ela. Talvez o mal estivesse escondido demais, pronto para se revelar apenas no momento fatal. Hoje, Jung Yo-jung cumpre pena em uma prisão de segurança máxima. Lá, permanece sob vigilância, já que há receio de que possa repetir comportamentos violentos contra outras detentas. Enquanto isso, o mundo segue debatendo os limites do ser humano. Até onde vai a curiosidade? Em que ponto ela se transforma em crueldade? O caso permanece aberto em nossas consciências, porque no fundo, talvez nunca entendamos completamente como alguém pode matar sem motivo, apenas para sentir como é. E é exatamente isso que faz a história de Jung Yo-jung ser tão assustadora. Ela é real. Não é uma lenda urbana. Não é um conto de terror inventado. É a vida real mostrando seu lado mais sombrio. Agora eu pergunto a você que assistiu até aqui: o que acha desse caso? Jung Yo-jung é apenas uma psicopata ou sua mente foi moldada pelo ambiente em que vivia? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego e ative o sininho. Aqui, sempre trazemos relatos reais, enigmáticos e perturbadores, que desafiam a lógica e arrepiam até os mais céticos. Porque no fim, a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer lenda inventada.